a tela. Então, como eu estava dizendo para o pessoal na hora que alguns chegaram, eu vou... deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar o slide. Quando eu for passar para o GeoGebra, eu acredito que eu vou passar hoje, vocês me lembrem de tirar isso, certo? Porque talvez eu fique dando aula só para o e vocês fiquem vendo os slides, né? Mas só me lembrar disso. Então, como eu estava dizendo, a aula de ontem está gravada, eu regravei ela e estou disponibilizando no YouTube. Não é muito diferente do que a gente viu ontem, né? Só que eu fiz algumas correções, porque vocês já devem ter percebido, eu estava meio voado exatamente por conta desse barulhinho. Esse barulho, né? Pessoal, tem como me colocar? Wander, eu na realidade estou... Porque assim, deixa eu explicar. Aqui a gente tem um pessoal do PIC, que é da iniciação científica, e tem um pessoal da licenciatura, certo? O pessoal do PIC eu estou mandando só no grupo do WhatsApp mesmo que você está participando, viu? Aí o pessoal da licenciatura é que tem uma plataforma. Eu até queria inserir você lá, o pessoal do PIC lá, só que é um pouquinho complicado, sabe? Que tem que fazer um cadastro, um sistema voltado para a universidade, então fica complicado, sabe? Mas você pode mandar as atividades, você tira foto e envia para mim, ok? Então pronto, depois de ter enrolado vocês por 10 minutos, vamos aqui para a apresentação. Hoje o que a gente vai falar é limites no infinito. Eu não sei se vocês viram, né, se vocês lembram de ontem, mas ontem a gente falou em quê? A gente falou sobre limites infinitos, né? A gente estava vendo quando o limite, quando ia a um determinado valor, ele explodia para o infinito. Agora a gente está vendo limites no infinito. O que acontece quando o x ele vai crescer demasiadamente muito, né? Ou ele vai decrescer demasiadamente muito. Esse é o que a gente vai estudar hoje. Para começar, eu queria dar uma função para a gente se motivar um pouco, né? Para a gente entender um pouco o que eu estou querendo dizer. Considere essa função aqui. X é f de x igual a x mais 2 sobre x. Para todo x real, logicamente, x diferente de zero. Vocês devem perceber que se eu me aproximar, né, se eu aplicar o limite de f de x, quando x tende a zero, o resultado vai dar mais infinito ou menos infinito, dependendo do lado que a gente vai usar, né? Isso a gente viu ontem. Mas o que acontece com essa função, se eu tender esse limite, vamos dizer assim, olha, a mais infinito? O que acontece com ela quando o x ele é muito grande? Então, para ilustrar isso daqui, o slide ele está fazendo o contrário, né? Ele está apagando do lugar de mostrar, então não tem nem graça. Vou fazer desse jeito e vou mostrando aos pouquinhos, se bem que ele vai ao contrário, né? Então não ficou legal não isso. Mas olha, quando o meu x é 1, ou seja, eu aplico f de 1, o que vai acontecer na minha função? Em cima eu vou ter 1 mais 2 dividido por 1. Vocês concordam com isso, né? É só aplicando o valor na função. Ou seja, eu tenho 3 sobre 1. Se eu aplicar aqui, 3 sobre 1, que é a mesma coisa de 3, né? Lógico. Então, a imagem é 3. Se eu aplicar um 5, né? Então, f de 5, o resultado vai ser quanto? Vai ser 5 mais 2 dividido por 5, que dá quanto? Dá 7 sobre 5. Deixa eu ensinar um truque bem rápido a vocês, eu acho que o pessoal do PIC já sabe, mas quando você divide qualquer número por 5, uma maneira de você saber o resultado de cabeça é dobrando esse número e colocando uma vírgula, por exemplo. 7, o dobro de 7 é 14, né? Você bota a vírgula na primeira casa e você tem 1,4, que é exatamente o valor, certo? Então, ok, você tem, para f de 1 você tem 3, para f de 5 você tem 1,4, para f de 10, aí o que eu estou fazendo o quê? Vai ser 10 mais 1 dividido por 10.
ficou 1,1. Aí você vai fazendo isso para 100, ficou 1,02. Opa, aqui deveria ser... Ah, eu estou viajando aqui, deixa eu ver. O valor é 2, né? Não sei de onde eu tirei esse 1, não. Que é 2, então fica 1,2. F de 100 é quanto? 1,02. F de 1000, 1,002. F de 10.000, enfim. Aí eu pergunto a vocês, à medida que eu estou crescendo o valor de x, ele está indo para infinito, a minha função ela está indo para que número? Alguém sabe dizer? Ele está indo para números decimais. Opa, Lucas. Calma aí, não, calma aí, calma aí. Deixa eu ver. A Lucas disse que está indo para mais um. Wander, você concorda que ele está se aproximando de um? Sim, sim. Exatamente, o Lucas está certo, é isso mesmo. Olha, quando o meu x ele cresce muito, o meu valor de y, só um instante. Ok, então como eu estava dizendo, quando ok, voltando aqui, eu estava dizendo, quando o x ele está tendendo a infinito, o valor da imagem da minha função ela está se aproximando de 1, certo? Todo mundo entendeu, todo mundo visualizou isso, ou alguém ficou com dúvida? E Alan, percebeu isso? André entendeu? Yasmin? Sim, quando a função está tendendo a infinito, a imagem está tendendo a 1. Ok, muito bem. Então a gente pode Entendi. representar... Oi? Entendi. Pronto, muito bom. Então, opa, porque a minha apresentação não está indo? Opa, ela está apagando, né? Pronto, enfim. O que está acontecendo com o meu gráfico? Olhem para a imagem, né? Olha, isso aqui é a imagem da minha função, à medida que ela está indo, o y, no eixo y, ela está se aproximando de 1. Ela está indo para 1, olha, tá vendo? Ok, ela está indo para 1. E a notação que a gente usa é essa, que eu acho que eu já tinha jogado, inclusive, lá em cima, né? O limite de x mais 2 sobre x, quando x tende a infinito, ele é 1. O valor, quando x está se aproximando ao infinito, a imagem está se aproximando de 1, certo? E qual seria a definição para isso? Bom, aí, como ontem, né? Seja f uma função definida em um intervalo aberto de a partir de a, de um certo número, né? Por exemplo, de 0, de 2, enfim. Logicamente que esse número indo até infinito, porque a gente está querendo ver o que acontece lá no infinito, né? Dizemos que quando x ele cresce ilimitadamente, f se aproxima de um certo número, L. Esse L é um número, né? E a gente escreve desse jeito, o limite de f de x, quando x tende a infinito, é igual a L. Em outras palavras, a gente diz que acontece esse limite se, para qualquer valor de epsilon maior do que zero, existir um n maior do que zero, tal que, se eu colocar um x maior do que esse n pode ser um número muito grande, né? Então, obrigatoriamente, a minha função ela vai estar nesse intervalo. Não sei se vocês lembram, mas isso daqui implica dizer que a minha função f de x menos L é menor do que epsilon e maior do que menos epsilon, ou seja, se f de x é menor do que L mais epsilon e maior, eu sempre digo o contrário, né? Isso aqui é menor do que L mais epsilon e maior do que L menos epsilon, né? Essa é a implicação. Essa é a notação que a gente tem, deixa eu apagar aqui, a notação, vamos dizer assim, formal para isso que eu acabei de falar, né, que o limite de f de x, quando x tende a n, ou quando x tende a infinito, e f de x é igual a L, se e somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe um n maior do que zero, tal que x maior do que zero vai implicar obrigatoriamente que f de x está entre L mais epsilon e L menos epsilon, como mostrado nessa figura aqui, olha. Eu atribuo um valor de epsilon
né? E aí pronto, aí eu faço, não sei se vocês lembram, mas o epsilon sempre está relacionado à imagem, e o delta geralmente está relacionado aos valores de x, não é isso? Então, nessa situação aqui, a gente tem, deixa eu só apagar esse pedaço que eu fiz, tem dizendo o seguinte, olha, eu escolho um epsilon, a partir de um certo n, a minha função, ela cai dentro desse intervalo, né? E se eu diminuir esse epsilon, então esse intervalo vai cair lá na frente, tá certo? Deixa eu ilustrar esse exemplo, essa situação com esse exemplo. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Não. Então, eu quero usar o GeoGebra e para isso, deixa eu só parar de compartilhar para compartilhar a minha tela inteira, né? Eu quero mostrar uma coisa a vocês. Está aqui o GeoGebra. Deixa eu fazer o seguinte, eu quero que vocês vejam todo o processo para vocês se familiarizando com o GeoGebra aos pouquinhos, né? A minha função, a função que eu estou trabalhando é x mais 2 sobre x, né? X mais 2 sobre x, ok. É essa a função. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma reta y igual a 1. Essa reta y igual a 1 é o que a gente chama também, assim como no outro, de assíntota. Só que, enquanto a outra que eu digo é da aula anterior, era uma assíntota vertical, essa aqui é uma assíntota horizontal, né? E você tem aqui o ponto 1. Aí você começa a perceber que, olha, o que acontece com a minha função. A minha função, ao chegar para valores muito grandes, ela começa a se confundir com a assíntota, né? Ela vai se aproximar muito da assíntota quando assíntota x, y igual a 1. Né? Então, ela vai se aproximando à medida que você vai aumentando o x, certo? Aí, para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, por exemplo, eu já volto à situação que a gente queria, mas eu vou colocar, por exemplo, o seguinte, se o epsilon, antes de voltar aqui, no lugar de epsilon ser igual a 0,05, eu vou colocar assim, epsilon igual a 0,5. Né? Daqui a pouco eu pego esse número aqui. Então, para epsilon igual a 0,5, eu vou ter as seguintes retas, né? Y igual a 1 mais epsilon. Quem é epsilon? 0,5. Está aqui. E a outra vai ser 1 menos epsilon, que é 1 menos 0,5. Ok? Então, deixa eu só botar pontilhado para ficar bonitinho aqui. Pontilhado, aqui está pontilhado também. Então, observe a minha função, olha. Até um determinado n, quem é esse n? Esse n vai ser igual a 4. Deixa eu marcar esse ponto aqui, olha. Até antes dele, você percebe que a função, ou a curva, estava fora desse intervalo, né? Só que a partir de n igual a 4, né, eu percebo que a minha função, ela cai dentro desse intervalo. Deixa eu aproximar mais aqui a função. Opa, não era para aparecer isso não. Mas aproximar um pouquinho mais a função para vocês observarem de perto isso, né? Então, aqui, olha. Para um epsilon igual a 0,5, n igual a 4 é suficiente. E esse meu teorema, ele diz o seguinte, ou essa minha definição diz, que o limite ele vai tender a infinito, o limite de f de x quando x tende a infinito é igual a L, se somente se, para todo epsilon, eu peguei um epsilon particular para vocês visualizarem, né? Maior do que zero, vai existir um n, um número n, que a partir desse n, ou seja, x maior do que n, a minha função ela vai estar dentro desse intervalo. Então, voltando aqui, olha, a partir desse n, qual é esse n? Esse n é 4. Né? A minha função ela vai cair dentro desse intervalo de, deixa eu afastar aqui, intervalo de, essa parte de cima vai ser quem? L mais epsilon, e a de baixo L menos epsilon. Vocês estão visualizando isso? Estão conseguindo compreender? Sim. Perfeito.
Então, aí é o seguinte, a definição diz para todo epsilon. E se eu diminuir o meu epsilon, se no lugar de 0,5 eu colocar 0,05, você está vendo que o intervalo, a distância, ela diminui, não é? Então, quer dizer que em algum lugar, essa minha curva, se o limite no infinito tender a esse valor, em algum lugar, essa minha curva ela vai entrar nesse pequeno intervalo, né? Mas que lugar vai ser esse? Deixa eu fazer o seguinte, aqui já está marcado e está dando spoiler, né? Mas deixa eu voltar um pouquinho. Eu vou pegar, por exemplo, será que em 30 a função ela já tinha entrado nesse intervalo? Você percebe, olha, a função é essa parte verde, né? Você percebe que não, ela ainda está fora do intervalo pontilhado, que é essa parte de cima é L mais epsilon e L mais epsilon. Oi? Só para lembrar, o epsilon não pode ser igual a zero, né? Exato, porque é para todo epsilon maior do que zero, né? O da aula de hoje é o contrário da aula de ontem. Exato. Hoje é tendendo a infinito e ontem era quando o limite era infinito. Ia para infinito, exatamente. Hoje a gente está... É parecida com a de ontem, só que quem está crescendo aí é o valor de x, tá certo? Ontem quem crescia era a imagem, não era? Pronto. Então, continuando aqui, olha, a gente viu que... Opa, deixa eu apagar para ocultar para vocês verem. Quando x é igual a 30, a função ainda não está dentro do intervalo. Aí vamos andar um pouquinho mais. E quando a função é, sei lá, deixa eu dar um zoom muito grande aqui, vou pegar uma coisa bem exagerada. Quando o valor é 500, o que vai acontecer com a minha função? Será que minha função ela já vai estar dentro do intervalo? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Opa, aqui, ó. Na realidade, ela está aqui, ó. Tá vendo o verde? O verde ele já está dentro desse intervalo. Né? Então, quer dizer, se eu tomar um n igual a... Aqui estou pegando 600 e tanto, né? Se eu pegar um n dessa dimensão, a minha função ela já está no intervalo mais epsilon e menos epsilon, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Então, qual é o valor que, a partir dele, minha função entra dentro desse intervalo? A gente vai precisar fazer uma continha. Que continha vai ser essa? Eu quero fazer o seguinte, olha. O módulo da minha função x mais 2 sobre x, menos o meu limite, que eu sei que vai ser 1, né? É menor do que 0,05. Eu estou agora pegando esse segundo caso, né? Esse segundo caso. Deixa eu só apagar aqui para não ficar confuso. Então, esse segundo caso agora. O que vai acontecer com minha função? Por definição, isso aqui é a mesma coisa de x mais 2 sobre x menos 1, menor do que 0,05, maior do que menos 0,05, ou seja, x mais 2 sobre x é menor do que vou botar assim, 1 mais 0,05, e é menor do que 1 mais 0,05, e maior do que 1 menos 0,05. Aí, o que acontece, né? Eu estou analisando esse caso particular é para valores maiores, né? Então, estou pegando só essa parte aqui. Então, deixa eu pegar aqui x mais 1. Aí você pode perguntar, mas por que você está pegando só essa parte? Porque eu estou interessado em olhar a partir de quando a minha função entra nessa reta de cima, não na de baixo, né? Então, por isso que eu vou pegar só essa primeira parte. X, aqui é 2, né? X mais 2 sobre x é menor do que 1,05. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte, eu sei que os valores do meu x, como eu estou analisando para mais infinito, eles são positivos, todos positivos, né? Então, e essa função para valores positivos sempre vai ser positivo. Esse número também é sempre positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu posso passar ele para o outro lado e ter assim, olha, x mais 2 é menor do que 1,05x. Eu resolvo essa desigualdade e eu tenho o seguinte, eu tenho x menos 1,05x menor do que menos 2. Né? Ao fazer essa subtração, eu tenho que isso aqui é menos 0,05. Isso é menor do que x, né? Menos 2.
Agora, olha, esse número é negativo. Quando eu passo ele para o outro lado, o sinal, a desigualdade muda, né? Fica menos 2 sobre menos 0,05. Ou seja, x é igual a 2 dividido por 0,05. Eu tinha feito as contas anteriormente, isso aqui dá, se eu não me engano, 40, né? Então, x é maior do que 40. Esse foi o meu resultado. Alguém pediu para entrar, só um instante. Ok. Então, quer dizer o seguinte, a partir de 40, a partir do valor de x igual a 40, a minha função, o meu gráfico, ele entra dentro desse intervalo de 1 mais, deixa eu fazer o seguinte, puxar um pouquinho, 1 mais epsilon, 1 menos epsilon, no caso aqui é 1 mais 0,05, né? Ô, Nilton, Então, oi, você pode repetir essa parte? qual? A parte calculando onde é que ia ser, qual ia ser o valor do N. Até aqui você entendeu? Ok, ô Ronildo, Oi. eu tô confuso desde o início, eu tava tentando pegar algum pedaço. Oi? Eu tava tentando pegar algum pedaço, mas não consegui. Pode repetir? Ok, tranquilo. Vou fazer o seguinte. Vou voltar só um pouquinho. Vou voltar ao slide anterior. Ok? Pronto, aqui. Você entendeu a definição ou não? A definição eu entendi. Pronto, perfeito. Então, isso daqui está dizendo o seguinte, o que me importa por enquanto é esse pedacinho final. Eu sei que o limite da função que eu estou usando é 1. Né? Então, a função... Aqui está errado, né? Aqui, na realidade, deveria ser só menos. Então, olha, a função de x menos L é menor do que epsilon. O epsilon é um valor que eu escolho. Eu posso escolher tão pequeno quanto eu queira. Lógico que, à medida que eu escolho um epsilon menor, o valor em que esse intervalo vai estar aqui, olha, por exemplo, se eu escolho um epsilon menor, o intervalo, esse intervalo aqui, vai ser menor. Você concorda, né, com isso? Sim. Ok, então a função ela precisa caminhar bem muito, bem além para chegar nessa região, não é? Sim. Aí a pergunta é, como é que eu encontro essa região? Né? Então, eu vim aqui, eu coloquei um exemplo da função que eu estou trabalhando, o epsilon que eu estou tomando é 0,05, voltando aqui no GeoGebra, eu quero saber esse intervalo, a partir de qual ponto, deixa eu subir um pouquinho aqui, pronto. A partir de qual ponto a minha função ela entra na realidade nesse intervalo muito pequeno, né? Muito minúsculo, tá certo? A partir de qual valor de x que isso vai acontecer? Então, para resolver esse problema, eu uso a definição, que é o quê? F de x menos L, que no caso é 1, que é o limite, né? É menor do que o valor de epsilon, que nesse caso é 0,05. Dizer isso, a gente já aprendeu lá na parte de módulos, que é o mesmo que dizer que f de x menos 1 é menor do que 0,5 e maior, que é 0,05, né? E maior do que menos 0,05. Até aí tudo bem, André? Sim, Rony. Pronto, ok. Então, eu tenho o seguinte, que f de x é menor do que 1 mais 0,05 e maior do que 1 menos 0,05, ok. Só que tem uma coisa que a gente deve observar. O comportamento dessa função, ele vem de cima, né? Ele está decaindo. E em algum momento ele vai chegar nessa parte vermelha aqui. Deixa eu dar um zoom. Nessa parte vermelha. E ele não vai passar para a parte laranja aqui, né? A pergunta, por quê? Daqui a pouco a gente comenta por quê. Mas, enfim, ele está vindo dessa parte laranja, entrando dentro dessa parte vermelha, que é a parte superior. O fato de ser a parte superior me permite fazer o seguinte, fazer a análise só com essa banda de cima. Só com essa banda de cima,
né? Então, eu vou pegar minha função, x mais 2 sobre x, é menor do que 1,05. Até aí, ok? Ok. Pronto. Esses valores de x, eu sei que são positivos. Por quê? Porque eu estou tendendo o limite para o infinito positivo, né? Então, como eu estou analisando para o infinito positivo, eu posso concluir que isso aqui esse x é maior do que zero. Por esse motivo, eu posso simplesmente passar ele para o outro lado. Então, eu passo aqui ele para o outro lado, certo? Agora, o que é que eu faço? Trago os elementos que tem x tudo para o primeiro membro, então você vai ter x menos 1,05x menor que, aí eu passo esse elemento que está sozinho para o outro lado, então está mais, passou menos, menos 2. Essa subtração vai dar quem? 1x menos 1,05x vai dar quem? Menos 0,05x. Até aí, ok? Ok. Pronto. Eu vou passar esse termo dividindo, só que ele é negativo. Então, o que vai acontecer com essa desigualdade? Muda de lado. X é maior do que menos 2 sobre menos 0,05. Ou seja, x é maior do que, menos com menos dá mais, né? 2 sobre 0,05. Ou seja, x é maior do que 2 vezes 0,5 dá 40. Né? Então, x é maior do que 40. O que isso quer dizer? Que a partir do valor de x igual a 40, x igual a 40, a minha função... deixa eu pegar aqui. Isso aqui é 1, né? Aqui vai ser 1 mais 0,5. Opa, doido aqui, só um instante. 1 mais 0,05. Aqui embaixo, 1,0... Ou 1,0... Ou, não, 1 menos 0,05, ok. Então, deixa eu botar isso aqui, né? Então, deixa eu mudar a cor do pincel. Minha função, ela está vindo, quando chega nesse ponto 40, que foi o valor que eu encontrei aqui, acima para qualquer valor maior do que dele, maior do que ele, a minha função estará dentro desse intervalo, ou seja, estará nessa região aqui, né? Conseguiu compreender, André? Agora eu entendi sim, Ronildo. Obrigado. Pronto, Eu ok. vou falar que eu também consegui entender mais. Perfeito. Muito bem. Então, o seguinte, deixa eu fazer deixa eu voltar aqui o zoom, né? Tá aqui minha função. Eu quero ver, deixa eu botar lá no 40 para vocês perceberem que a partir daqui é que a minha função ela consegue entrar nesse intervalo que eu estou falando. Na realidade, isso aqui é tão, deixa eu ver, é tão pequeno, olha, as casas que eu vou usar são casas em escala de 1,00, tipo, deixa eu aproximar. Qual dá para diferenciar que é a partir do 40 que ele der. Exatamente, antes de 40, olha, você não consegue ver muito bem, mas ele está fora dessa reta. Mas se você for dando um zoom, em algum momento você vai perceber que esse é o ponto em que ele exatamente entra nesse intervalo, né? É o ponto que ele está em cima da reta. Professor, daí ontem vocês viram que o limite de menos 0,05? Como? Ontem vocês viram essa reta, só que lá embaixo, na reta de baixo, digamos assim. Não, ontem a gente viu a seguinte função. Por exemplo, essa mesma função, agora mas com limite de x mais 2 sobre x, com x tendendo a zero, por exemplo. O que vai acontecer quando eu não vou dividir por zero, mas o que acontece quando eu me aproximo muito de zero? Qual é o resultado? Você vai ver que vai ser mais infinito. Inclusive, só resumindo aqui, depois vocês construam isso para vocês também e tentem ver isso, né, que eu estou comentando agora, porque, olha, eu estou com um monte de casas de precisão e ainda assim não dá para ver, mas em algum momento é que percebe. Oi? Mas esse 40 estaria bem em cima do eixo epsilon? Sim, sim. Seria o exato momento em que a reta tocava nele.
Nilson, certo? então não era mais fácil igualar f de x igual a epsilon? Então, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver se aqui vai. Foi isso que eu fiz. Não, mas calma, deixa eu ver aqui. Na realidade é mais simples, né? Na realidade, fazer isso é. Não, mas vai depender da função, homem. Ah, entendi, que dependendo da função não vai dar. Exato, vai depender da função. Ah, entendi. De fato, você poderia ter feito o seguinte, que é basicamente essa mesma coisa. Eu fiz essa construção todinha para vocês entenderem de onde vem. Mas se você pegar a função f de x igual a 1,05, vai ser exatamente o momento que ele passa em cima do epsilon. Você tem razão. Né? Aí encontrar Mas o isso x. aí vai depender da função também. Exatamente. Tem função mais simples e mais complicada. Eu fiz Mas, mostrar dessa maneira para você entender que a partir do 40, a função ela vai estar dentro. se não entendeu? der para igualar, faz assim. Exato. Aí, Wander, só falando um pouquinho da aula de ontem, a gente fez o seguinte, olha, imagina esse ponto aqui, né? Esse ponto B. Ao me aproximar de zero, o que acontece com a imagem dele? Ou seja, o que acontece com a imagem aqui em Y, né? Se você observar, ele vai subindo, ele explode, né? Ele explode tanto que ele vai para mais infinito. Opa, apareceu um C de intruso, né? Então, ele vai para mais infinito. Eu recomendo que, se você puder, dá uma olhada no vídeo que eu disponibilizei, tá certo? Claro. Ok. Então, continuando aqui, o mesmo vai... Se eu continuar, só uma pergunta. A gente vai ver se a reta de baixo vai dar 40 também? É isso que eu vou fazer agora, né? Mas uma outra... Porque vai depender muito da função. Tudo vai depender muito da função. Deixa eu dar um exemplo aqui. Tem um exemplo que eu gosto muito, que é o seguinte. Deixa eu escrever ele aqui, antes de voltar para esse exemplo. Tem uma função que é seno de x sobre x, quando x tende a infinito. Essa função, ela tanto vai para cima quanto para baixo. Eu sei que esse limite é zero e a gente na próxima aula vai aprender a técnica para encontrar isso aí zero. Então, automaticamente, eu vou ter que mudar esse valor aqui. Mas eu só quero mostrar para você essa situação. Então, aqui, menos... Ok, pronto. Então, eu mudei a estrutura toda, eu vou mudar aqui a função. Seno de x, ok. Então, olha, essa função, ela é bem bacana. Ai, meu pai, toda vez eu estou apertando no canto errado. Essa função aqui, ela é uma função, né, que ela sobe... deixa eu puxar esse ponto B aqui, pronto. Ela vem para o epsilon que eu escolhi. Você percebe que ela passa direto, tá vendo? Ela passou direto. Ela passou por esse ponto. Pronto, André, por isso que é perigoso. Eu não posso simplesmente igualar, porque numa situação como essa você teria isso, tá vendo? Porque esse ponto é um ponto de fato que a função ela é igual a esse valor superior, mas eu não estou interessado nele, eu estou interessado a partir de quando a minha função ela vai estar integralmente dentro desse intervalo. Que se você igualasse, nesse caso aí, ia aparecer esse primeiro valor, só que por esse primeiro valor não funciona. Exato, ia cair aqui, ia cair muitos valores que não satisfazem. Entendi. Eu quero encontrar a partir de um canto que eu saiba que sempre vai estar dentro desse intervalo. Né? Então, olha, pronto, aqui está vendo? Você está vendo que a partir de agora, todos os valores... Deixa eu dar um zoom aqui para a gente conferir mesmo. Aqui. Aqui começa a aparecer que... Olha, pronto, esse aqui eu tenho certeza que funciona. Olha. Nesse intervalo aqui, todo o valorzinho verde, que é da minha função, ela obrigatoriamente está dentro desse intervalo que eu estou descrevendo. Você está vendo? Então, a partir disso, todo o meu valor, ele vai estar dentro desse intervalo. Aí a pergunta,
que eu deixo para vocês. Eu queria que alguém respondesse. E se eu diminuir o epsilon, o que vai acontecer? A minha função em algum momento vai entrar nesse intervalo, sim ou não? Vai. Vai, porque o teorema diz para qualquer epsilon. Se, por exemplo, eu colocar 0,0, né? Olha, se vocês olharem aqui, isso aqui é tão ínfimo que olhando de longe você nem percebe que isso é um intervalo, né? Você precisa dar um zoom muito grande, tá vendo aqui o zoom? Então, a minha função, em algum momento, deixa eu dar um zoom bem exagerado aqui, eu vou pegar 2000 e tanto. Só, eu acredito que aqui já deve estar, né? Deixa eu puxar aqui. Olha, é tão pequeno que até aqui ele tem dificuldade para abrir. Pronto, aqui, ó. Aqui já começou a mostrar a cara. Pronto, olha, está aqui o intervalo, que é tão pequeno. E você vê que a minha função, ela está dentro desse intervalo, tá vendo? Inclusive, parece até uma reta, mas isso daqui não é uma reta. Né? Isso aqui é uma senoide que vai variando aos pouquinhos. Mas eu sei... Tonildo, Oi. e essa função não passa pelo valor de zero? Passa. Em alguns momentos, ela toca em zero. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Passa, olha aqui, tem um ponto bem aqui, esse ponto. Inclusive, deixa eu voltar aqui para o... Ela está tendendo a zero e em alguns momentos ela passa pelo zero. Ela toca em zero, exato, olha. Ela Entendi. tocou em zero aqui, tá vendo? Mas a questão é o seguinte, é que em algum momento, ela por completo vai estar nessa região. E se eu diminuir, por exemplo, o epsilon 0, tipo, deixar o tão pequeno quanto eu queira, eu deixar o meu epsilon tão pequeno quanto eu queira, ainda assim eu tenho certeza que a partir de algum valor de x, a minha função vai estar dentro desse intervalo. Né? Então, por isso que a gente diz que o limite dela é igual a zero. Por quê? Porque toda vez que eu quiser diminuir o valor do meu epsilon, eu vou conseguir, e ainda assim eu vou conseguir que minha função esteja dentro desse intervalo. Tá certo? É muito legal essa parte da disciplina, né? Então, olha, de maneira análoga, eu vou pegar essa função também, só que eu vou analisar o seguinte, para valores menores do que zero. Né? Eu vou crescendo agora, não para mais infinito, mas para menos infinito. Ao fazer isso para menos infinito, com essa função aqui, olha o que vai acontecer. Quando eu uso menos 1, a imagem vai ser menos 1, menos 0,6, 0,8, 98, 99, enfim, olha, 0,998. O que está acontecendo para mim com a minha função? Ela está se aproximando de que número? De 1. Está aproximando de 1. Exato. Então, dessa maneira, eu posso dizer que o limite da minha função é de x mais 2 sobre x, quando x tende a menos infinito, ela está indo para 1. O professor podia estar indo para outro valor? Depende da função. Né? Tem função, por exemplo, que poderia dar menos infinito, teria função... É o que a gente vai ver ainda hoje, né? Então, olha, nesse caso, cadê o mouse, meu Deus? Quando a minha função, ela vai para menos infinito aqui, ela é limitada por essa reta, que lá longe ela começa a se confundir de tão próxima que vai ficar, mas nunca toca. Esquisito, ela fica muito próxima, um próximo quiser, mas nunca vai tocar. Ronildo, mas Oi. como que você calcula o limite quando está tendendo ao infinito sem gráfico ou tabela? Pronto. É o que a gente vai aprender a partir de agora. O objetivo que eu estou trazendo essas expressões aqui é para vocês visualizarem e pelo menos pegarem a ideia, né? Feito isso, agora a gente começa a trabalhar com as técnicas. Mas só a definição disso, né? A definição disso é quando você tiver a função... Aqui deveria ser um menos infinito, viu? Deixa eu aproveitar e alterar logo. Isso aqui é menos infinito. Oi, ok.
Então, o que acontece? Quando eu tenho uma função que é definida no intervalo de menos infinito a a, dizemos que quando x ele decresce indefinidamente, ou seja, x tende a menos infinito, f ela se aproxima, ou ela pode se aproximar de um certo número, que seria L. Esse L vai ser o limite de f quando x tende a menos infinito. E por definição, né, vai ser quase a mesma coisa do outro, que é o seguinte: dado um epsilon maior que zero, vai existir um n menor do que zero, porque é um n negativo, né? Igual aquele 40 que eu encontrei naquele momento, né? Agora vai existir um número menor do que zero, que a partir dele vai fazer com que minha função esteja entre esse intervalo de f menos L menor do que epsilon, ou seja, f de x menor do que L mais epsilon, maior do que L menos epsilon. Né? Então, essa é a notação aqui formal, que é basicamente isso que a gente já comentou. Certo? Vou passar porque... pronto, está aqui o gráfico, né? A partir de um certo n, a minha função ela vai começar a estar dentro desse intervalo também. Né? Se eu quisesse olhar no GeoGebra, deixa eu ir aqui no GeoGebra. Isso acontece também, olha, indo para esse outro lado, né? A mesma coisa, basicamente a mesma coisa. A partir de um certo m menor do que zero, porque é negativo, né? Eu estou indo para menos infinito, minha função também vai estar entre esse intervalo. Isso acontece, né, quando o limite vai para um certo valor de L. Dando continuidade aqui, deixa eu pegar um outro caso, né? Primeiro eu estou mostrando alguns casos, algumas situações que podem acontecer, tá certo? E lá na frente eu ensino o método para você calcular. Nesse caso aqui, você tem uma função bem diferente, ou melhor, bem comum, né? f de x igual a x ao quadrado. Quando você aplica os valores de x e vai fazendo esses valores de x crescer, o que acontece com a minha função? Por exemplo, a minha função por exemplo, quando x, olha, tá vendo que o x está crescendo? Quando o x ele vai para infinito, qual é o comportamento da minha função? Essa Tende função a mais infinito. a mais infinito também. Então, dependendo da função, você pode ter uma função que vai para um número, mas você pode também ter uma função que vai para mais infinito, né? Então, a notação seria essa: o limite de uma função x ao quadrado, por exemplo, quando x tende a mais infinito, é igual a mais infinito, né? Em gráfico, a gente pode dizer assim, ele vai para infinito, ele explode, né? A imagem dele explode, como a gente aprendeu na aula anterior, né? Um limite que vai para infinito. Da mesma forma, se você tiver essa mesma função, só que você está trabalhando com números negativos, olha o que acontece com o comportamento da minha função. Quando o x tende, olha, o x está tendendo a menos infinito, né? Mas a minha função, ela está indo para onde? Menos infinito? Para mais infinito. Para mais infinito. A minha função, ela também cresce. É legal isso, porque por mais que você esteja indo para menos infinito aqui, mas dependendo da função, ela vai para mais infinito. Né? Então, ela, nessa outra região, ela também explode para mais infinito. Né? Ela explode assim. Nildo, Oi. quando você vai escolher x tendo a infinito, você tem que especificar se é mais ou menos infinito? Se você colocar assim, ó, limite de... Vou pegar esse caso, x, só o x, né? X tendendo a infinito. Se você diz isso, você sabe automaticamente que você está tentando analisar para mais infinito. Se você quer analisar para o limite de x, quando x tende a menos infinito, você tem que colocar esse menos, por quê? Porque os resultados aqui, você vai perceber, vão ser diferentes. Enquanto esse vai para mais infinito, esse aqui vai para menos infinito. Ronildo. Oi. Então, se não tiver sinal, tá querendo mais infinito. Exato. Entendi. Então, olha, a gente tem algumas definições aqui, que eu não vou explanar muito, porque são todas as possibilidades, né? Olha, isso aqui está dizendo o seguinte: é possível que ao aplicar o limite de uma função quando x tende a infinito, a minha função ela exploda para mais infinito. É possível que quando eu aplico o limite de uma função quando x tende a infinito, o resultado de menos infinito, deixa eu dar um exemplo disso. A minha função f de x igual a menos x ao cubo.
essa minha função, se você olhar, né, pelo menos uma tabela, f de 1000 vai dar menos 1000 ao cubo. Né? À medida que você vai aumentando o valor, ele vai tendendo para menos infinito, né? Um exemplo disso. Então, essa outra função, quando você aplica um valor indo para menos infinito, o resultado pode ser mais infinito, que foi o que aconteceu com x ao quadrado. E também existem as funções que, quando você aplica o limite x tendendo a menos infinito, o resultado dá menos infinito. Né? Aqui são cada uma das condições que não vale a pena a gente abrir muito, né? Lógico, tem essa é a definição, né? Mas é muito intuitivo e você pode se basear nos casos anteriores. Tá certo? Vocês entenderam até aí? Tá tranquilo, né? Tá tranquilo. E aí, Alan, tá acompanhando? Wander tá acompanhando? Sim, estou acompanhando. Sim, estou acompanhando. Pronto. Eu, particularmente, gosto muito do GeoGebra porque a gente consegue visualizar bem, né, a função. Então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu comentar uma coisa que... vamos dizer que aqui tem alguns teoremas. Eu vou citando alguns exemplos. Deixa eu só ver a hora, porque eu me empolgo na aula de cálculo e não vejo o tempo passando, né? Quando termina, eu vou... Enfim. Vamos lá. Se x se c é um número, ou seja, c pertence a um reais, você tem aqui o limite de uma função constante, concorda? O limite de uma função constante. Quando x tende a mais infinito, ou quando x tende a menos infinito, sempre vai ser a constante. Por exemplo, limite de 5 com x tendendo a infinito. Vai dar quanto? Vai ser 5. Limite de uma constante sempre é uma constante. Lembrando que esse teorema tem uma demonstração. Eu não estou fazendo essas demonstrações por conta do tempo, tá certo? A gente tem muito pouco tempo, mas por trás disso tem uma demonstração, e se vocês tiverem interesse em visualizar ela, essas demonstrações estão disponíveis lá no livro do Gerson Iese, né? Aquele que eu sugeri para você, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 8, certo? Segunda coisa, essa segunda é bem interessante, mas antes disso, deixa eu comentar um tópico que é visto lá em estudo de sequências e séries, né? Existem algumas funções que são crescentes, existem algumas funções que são decrescentes, existem funções não crescentes e existem funções não decrescentes, né? Tipos de funções monótonas, né? Então, o seguinte, funções polinomiais, pelo menos nesse formato, elas são funções que crescem. Tanto é, se você pegar aqui no GeoGebra, olha, deixa eu mostrar aqui no GeoGebra. Funções do tipo x elevado a n, sempre, à medida que o x cresce, ela cresce também. E à medida que o x decresce, vai depender se ela é ímpar ou par. Deixa eu mostrar o seguinte. X, a função mais simples, que é x elevado a 1, né? Então, olha, você percebe que o expoente é ímpar, né? Então, para valores com x tendendo a infinito positivo, ela vai, olha, ela cresce. Deixa eu dar tirar o zoom aqui, olha. Tá vendo que ela cresce. Para valores negativos, ela decresce. E de onde vem isso? Deixa eu só passar para o próximo que vocês vão entender o negócio da regra do sinal, que vocês não devem estar acostumados. Se eu tivesse uma função x ao quadrado, deixa eu aproximar aqui para vocês visualizarem, né? Para valores, quando x ele tende a mais infinito, ele explode para cima, ele vai para mais infinito. E quando x tende para menos infinito, ele também vai para mais infinito, né? Então, em ambos os casos, eles sobem, né? Eles explodem aqui, né? A minha função. Deixa eu ver outra coisa. Mas por que isso acontece? Acontece porque quando você coloca um número negativo dentro de um elemento de expoente par, por exemplo, f de menos x, se eu tiver assim, f de x igual a x ao quadrado, então, f de um número negativo vai ser menos x ao quadrado, que também vai dar x ao quadrado positivo, né? Agora, se você tivesse um expoente ímpar, por exemplo, uma g de x igual a x ao cubo, né? Então, g de menos x, olha o que aconteceria. Você teria
menos x ao cubo, aí menos com menos, mais com menos, menos, né? Então, você teria menos x ao cubo, né? Aí tem uma propriedade que a gente talvez veja lá em cálculo 2, que são funções ímpares e funções pares, mas eu não vou entrar nesse assunto, né? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem uma expressão dessa maneira, eu não estou falando sem um coeficiente aqui positivo, né? Ou só dessa maneira mesmo. Ao aplicar esse limite para mais infinito, em todas as funções potências, nesse formato, o resultado vai ser mais infinito. Aí, André, tá vendo? Aqui a gente está começando a aprender as contas, né? De onde vêm as regras de conta. Diga aí. Pode falar. Se tivesse escrito, ó, limite de x tendendo ao infinito para x elevado a n. Daí, como só tem infinito, já vale como mais infinito. Exato. Toma-se como mais infinito. Entendi. Pronto. Agora, se você tiver um x tendendo a menos infinito, vai depender do expoente. Se for um expoente par, ele é mais infinito por causa do jogo do sinal que eu comentei aqui. Se for ímpar, então vai ser menos infinito. Por exemplo, f de x igual a x elevado a 5. Se eu perguntasse a vocês, quem é o limite de x elevado a 5 com x tendendo a menos infinito? Vai ser o quê? Qual o valor de n? X elevado a 5. Vai ser menos infinito. Exato. Uma maneira de pensar que não é legal, vocês só pensem, vocês não escrevam isso não. Sei lá, menos infinito, você substitui, não faça isso não, pelo amor de Deus, mas você substitui menos infinito elevado a 5. Isso vai ser empopar. Pronto, é uma maneira de você pensar. Não fazer, viu? Essa notação, ela não é bem... Gostei. Vou aderir. Essa notação ela pode não ser bem vista, tá bom? Na comunidade matemática. Então, continuando aqui, deixa eu ver outra coisa. Quando você... deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas na aula passada eu disse o seguinte. Se f de x, o limite x tendendo a um certo número é igual a infinito, então o limite de 1 sobre f de x, quando x tende a vai ser quanto? Você lembra disso? Pode repetir, Ronildo? Vai ser quanto? Oi? Repita aí. Pronto, ok. Aqui, a minha internet está Na outra aula eu perguntei se o limite de f de x quando x tende a resulta no infinito, quanto vai ser o limite de 1 sobre f de x? Tanto é que eu comentei até que o infinito é Vai ser menos infinito. Menos infinito? Não, pera. Se x tendendo a se vai ser f de x... Oi. Ai, Ronildo. Dá quantos aqui? Tomei tantos hoje. Um número dividido por uma coisa muito grande, alguém sabe? É uma coisa muito pequena. Exato. E o infinito, o resultado vai dar 0, viu? 1 sobre infinito vai dar 0? Não é? A gente viu isso ontem, né? No caso, tende a 0. Exatamente. Isso. Porque a gente não vai usar o infinito, né? Mas o resultado vai ser 0, né? O limite vai ser 0. Isso vale tanto para menos infinito quanto mais infinito. Por exemplo, se você tivesse o limite de 1 sobre x elevado a 5, né? Com x tendendo a menos infinito, o resultado vai ser quanto disso daqui? 0. 0, exatamente. É 0, né? Porque é como se você estivesse dividindo, sei lá, deixa eu pegar um número aqui para ilustrar isso. Se você tivesse dividido 1 por menos 1 milhão, vai dar uma coisa muito próxima de 0, né? E se você dividir por 1 bilhão, 1 sobre 1 bilhão, mas é 1 bilhão elevado a 5. Independente do sinal, vai dar um 0,00000, um bocado de 0, não é isso? Então, ele vai tender a 0, né? Então, esse teorema, ele diz isso, né? Se eu sei que a minha função, né,
ou melhor, se 1 sobre x elevado a n, independente do n, sempre vai dar zero. Sempre vai dar zero. Esse n pode ser inteiro ou não, tá certo? Vai ser inteiro ou não? Posso dizer isso? Não, estou dizendo, pode ser natural, positivo, sempre tem que ser positivo, porque se não for positivo, ele inverte, né? Então, a gente tem esse problema. Mas ele tanto pode ser inteiro ou fracionado, né? Mas sempre positivo. Aqui, outra coisa. Se f de x é uma função polinomial de grau n, então, o limite dessa função vai ser o limite simplesmente do último elemento. Vai ser, sim, isso está dizendo o seguinte, que é o último elemento quem vai dizer se a função é menos infinito ou mais infinito. Deixa eu mostrar com um exemplo. Se você tiver, por exemplo, o limite de x ao quadrado menos x elevado à quinta, um x tendendo a, vou botar assim, menos infinito. Isso aqui, o resultado vai dar quanto nessa expressão? Alguém se arrisca? Não tenho a menor ideia. Juanildo, eu não entendi por que vai ser o limite do último termo. Eu vou mostrar agora. É bem legal isso aqui. Então, deixa eu resolver só esse caso aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, olha o que eu vou fazer. Eu vou evidenciar o termo de maior grau. Como assim, professor? Você vai evidenciar o termo de maior grau? Vou. Eu tenho o limite de x tendendo a menos infinito, de x elevado à quinta, aí olha aqui, esse 2. Você pode pensar, mas vai ser quanto esse 2? Vai ser 1 sobre x elevado à terceira. Menos 1. Por quê? Porque quando eu aplico a distributiva aqui, né? X elevado à quinta vezes 1 sobre x elevado à terceira é x elevado à quinta sobre x elevado à terceira, propriedade de potência da x ao quadrado, né? Não sei se vocês lembram, mas quando você tem essa divisão de potência, você tem x elevado a 5 menos 3. Concordam com isso? Sim. Oi? Diga aí, Alan. Acho que a Alan falou. Concordo. Pronto, muito bem. Então, dessa maneira, você vai ter simplesmente o seguinte. Vamos aplicar o limite. Eu não sei se vocês lembram também, na aula passada a gente disse o seguinte. Limite do produto é o produto dos limites. Então, vai ser limite de x tendendo a menos infinito de x elevado a menos 5 vezes o limite de x tendendo... Opa, que é 5 positivo, desculpa. X tendendo a menos infinito de 1 sobre x ao cubo menos 1. Então, esse limite aqui vai dar menos infinito, vezes. Esse outro limite aqui vai dar quanto? Esse pedaço dá zero. Aí que eu tenho um limite de uma constante, vai ser menos 1. Então, menos com menos dá mais, o resultado dá mais infinito. Certo? Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Tem o Wolfram. O Wolfram, eu gosto muito dele, mas eu recomendo que usem ele como auxílio. Não usem ele como, como é que posso dizer, como um salva-vida sempre, né? Porque você pode ter problema. Mas eu calculo, por exemplo, o limite, deixa eu pegar isso aqui só como ele. Pronto, aqui tem um infinito, né? Deixa eu ver. Eu boto o limite, aí tem várias opções, né? Eu vou colocar esse, aqui ele tem n, esse n ele entende como inteiro. Mas eu vou fazer o seguinte, limite, qual foi a expressão que eu usei? Foi x ao quadrado menos x elevado à quinta. Quando x, eu tenho que mudar a variável, x tende a infinito. Ok. Olha o que vai acontecer. Opa, ele deu menos infinito? O que foi que eu errei? Só um instante. X ao quadrado... não. Entendi por quê. Porque aqui eu calculei x tendendo a infinito positivo, mas é x tendendo a menos infinito.
Ok, agora vai. Tá aqui, olha, o resultado da x da mais infinito. Tá vendo, André, que ele não está usando um sinalzinho de mais, ele está usando só infinito, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele não resolve, mas tem alguns aplicativos que conseguem resolver a conta. Eu acho que para resolver tem que pagar. Mas foi basicamente o que eu tinha dito. Olha, usando o teorema, você simplesmente considera o polinômio de maior grau. Você está vendo aqui? Esse limite é a mesma coisa do polinômio de maior grau dele. Em resumo, é isso. Ok? Ronildo, então é o limite do último termo, porque todos os outros têm como você reduzir em forma de uma daquelas frações, e daí para cada uma daquelas lá vai ser uma constante, então vai dar no infinito, e daí o único que vai ter Que não vai se limite anular, vai ser né? o último termo. O único que vai infinitar. Entendi. Perfeito. Então, passando um pouquinho aqui, esse teorema fala basicamente do que eu acabei de comentar, né? Só que a única diferença é que quando você tem frações, imagina o seguinte, você tem um limite de x tendendo a mais infinito de x elevado a 4 mais 3, ou tá assim, 2x elevado a 4 mais 3x dividido por x elevado a 3 mais 2x. Pronto, ok. Isso aqui vai dar quanto? O professor começou a ficar difícil. Calma. Minha sugestão para resolver esse tipo de exercício é fazer o que ele faz. Olha, você evidencia o termo de maior grau, né, o AN, que é o termo de maior grau, e fica assim, olha, eu vou evidenciar x elevado a 4 vezes 2 mais 3 sobre x a terceira. Aí aqui você tem que praticar um pouquinho de potência, né, que tem as propriedades de potenciação. X elevado a 4 vezes 3 sobre x elevado a 3, né? Deixa eu botar aqui, ó, x elevado a 4 vezes 2 dá 2x elevado a 4. Não tem problema nenhum, não. Mas esse outro, 3 sobre x elevado a 3, dá quanto? Dá 3 vezes x elevado a 4 sobre x elevado a 3, que é a mesma coisa, 3x elevado a 4 menos 3, né? 3x. Então, dá a mesma coisa. E embaixo, eu evidencio o termo de maior grau também, né? Que é x ao cubo. Então, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Né? Ao aplicar o limite, eu esqueci de colocar aqui limite x tendendo a infinito, olha o que vai acontecer. Esse termo ele se anula, esse termo ele se anula. Quando eu divido o 4 por 3, sobra 1, né? Isso aqui é a mesma coisa do limite de x tendendo a infinito de... aqui em cima vai ficar só x vezes 2 mais 3 sobre x a terceira, e embaixo não vai ficar nada porque ele se anulou todinho. Né? Então, 1 mais 3 sobre x ao quadrado. Né? Então, o que sobrou aqui? Se eu sei que isso é zero, eu sei que isso é zero, em cima eu vou ter mais infinito, embaixo eu vou ter uma constante, então o resultado vai ser mais infinito. Eu vou fazer outros exemplos, não fiquem traumatizados, porque isso aqui é a coisa mais legal da parte de limites, na minha opinião. Né? Pronto, olha, a gente chegou na parte dos exercícios. Eu ainda tenho 20 minutos, eu acredito que dá para resolver uns 50 exercícios. A gente praticamente terminou a aula de hoje. Vocês estão aí ainda? Oi, Wander. Sim, Ronildo. Ronildo, Oi. eu só não entendi uma coisa ainda direito. Como é que converte a potência na fração? Pronto, eu vou fazer isso. Pronto, eu vou fazer alguns exercícios, aí eu mostro isso nos exercícios, tá bom? Vamos aqui, olha. Só olhando, quanto vai dar esse limite aqui? Mais infinito ou menos infinito? Só olhando. Mais infinito? Mais infinito, por quê? Você olha o termo de maior grau, né? Então, isso aqui vai resultar que eu estou olhando simplesmente o limite de 4x ao quadrado, um x tendendo a mais infinito, né? Isso é positivo, isso sempre vai ser positivo, logo, isso aqui vai ser mais infinito. Eu vou passar para esse outro aqui, ou vou para o B aqui, né? Esse limite, como eu tenho um polinômio, eu preciso ficar atento só ao termo de maior grau. Então, vai ser o limite de menos 3x ao cubo com x tendendo a mais infinito. Isso aqui vai dar quanto?
É menos infinito? É menos infinito, por quê? Uma maneira de visualizar isso é de fazer 3. O sinal do coeficiente. Exato, eu tiro 3, né, e calculo só o limite de x ao cubo quando x tende a infinito. Isso é mais infinito. Menos 3 vezes uma coisa positiva dá menos, né, infinito. Ok. Esse outro item vai dar quanto aqui? Só olhando vocês conseguem já resolver. Vai dar mais infinito? Mais infinito ou menos infinito? E aí? Alguém discorda? Percebam que o x tende a menos infinito, né? Deixa eu aproveitar e fazer uma coisa. Eu vou aqui no GeoGebra. A expressão é menos x ao... Como é? A expressão é 5x ao quadrado, ou 5x ao cubo. Próximo termo, menos 4x ao quadrado. Próximo termo vai ser quem? Menos 3x. E o próximo, mais 2. Eu dou um Enter. Ok. Deixa eu dar um zoom aqui só para vocês visualizarem o gráfico dessa função. Essa função tem esse comportamento aqui, tá certo? Uma função de terceiro grau. E olha o que acontece para valores negativos. Olha, para valores negativos, para onde a função está indo? Para mais infinito ou menos infinito? Para mais infinito. É mais infinito? Menos infinito. É menos Ai, infinito. menos infinito tá para baixo. Exato, ok. Exatamente, o Diego falou aí, o Lucas falou também, né? Então, deixa eu voltar aqui, ó. Vocês têm que ficar atento ao sinal, tá certo? Você olha o termo de maior grau, né? E olha o sinal do infinito, e vê se tem algum jogo de sinal, vamos dizer assim. E só para finalizar, esse daqui vai ser para que limite, para mais infinito ou menos infinito? Só olhando vocês conseguem responder. Ele vai ser para menos infinito? Para quanto? Menos infinito? Alguém concorda ou Eu discorda? acho que é mais infinito porque ali é par ou expoente. Exatamente, olha. Esse aqui você tem limite de 3x à quarta, x tendendo a menos infinito. André, lembra o seguinte, seria assim, 3, não faça isso e eu vou excluir essa parte do vídeo. Menos infinito elevado a 4. Dá quanto isso? Dá um número par. Ronildo. Né? Pode não, Ronildo. Isso aqui é o que... Não, no negativo. Não, no Por que dá negativo. negativo? Não, é positivo, é positivo. André, tá com sono hoje, é, André? Ô, Ronildo, eu tô cansado, Ronildo. Não dá Positivo, é resposta. positivo. Ah, tá bom, então. Mas, olha, é uma maneira de vocês pensarem nisso. Não, por favor, não coloque isso em lugar nenhum, não, tá bom? Isso aí é um abuso de notação, que a gente chama. Tá bom? Ô, Ronildo, mas eu ainda não entendi como é que você fazia aquela conversão lá, transformava uma potência numa fração. Calma que a gente vai fazer isso agora. Ah, tá. Espere, Ronildo, desculpa, que é que eu tô meio cansado. a gente vai fazer isso nesse exercício. Eu ainda vou colocar, deixa eu ver. É nesse daqui que a gente faz, né? Então, eu vou resolver esse e no próximo a gente usa essa técnica que você está perguntando. Então, é o seguinte, olha, e esses limites, como é que eu faço? Você vai usar basicamente a mesma ideia, só que aqui você tem dentro de uma raiz, né? Então, o que eu preciso fazer? O limite de x tendendo a mais infinito. Eu vou evidenciar o termo de maior grau, x ao quadrado, né? Então, aqui eu vou ter quem? 1 menos 2 sobre x, mais 2 sobre x ao quadrado. Eu acho que o que você pergunta é como é que eu faço isso, não é? Isso, Ronildo. Pronto, ok. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Pegue x ao quadrado.
menos 2x mais 2. Essa é uma pergunta importante e eu peço que todos prestem atenção nisso. Vamos lá. Se eu evidenciar só um x, olha o que vai acontecer. Eu tenho que saber ir e voltar, né? Então, eu evidencio um x, aqui tem um x, aqui é x vezes x, concorda? Certo. Concordo. Vai sobrar quanto x aqui? Vai sobrar 1. Ok. Menos 2 vezes. Aqui só tem um x, né? E eu usei ele para evidenciar. Então, vai sobrar alguma coisa nele? Não, vai sobrar 1. Exato. Mas, agora, e esse carinha que não tem nada? O que vai acontecer? É como se eu tivesse assim, olha, x está devendo 1. X está devendo, eu digo quanto ele está devendo aqui. Talvez uma forma melhor de visualizar. Então, é x vezes x menos 2 mais, aí, 2 sobre x, porque x elevado a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre x. Só que aqui eu estou querendo evidenciar não um único x. Eu estou querendo evidenciar o x ao quadrado. Então, o que é que eu vou Nildo, fazer? eu me perdi na primeira vez que você evidenciou. Então, vou fazer agora de novo com x ao quadrado. Ao evidenciar o x ao quadrado, nesse primeiro elemento, que é 1 vezes x ao quadrado, eu tenho quanto x? Quantos x existem aqui nesse x ao quadrado? No x ao quadrado tem 2x. Exato. Então, ao evidenciar ele, só sobra um 1, né? O número 1. Sim. Ok. Menos 2 vezes. Esse aqui tem quanto x? Tem 1x. E eu precisava de 2, né? Então vai ficar devendo 1. Então, x elevado a menos 1. Estou devendo 1. Mais 2 vezes. Eu estou devendo... esse aqui não tem nada. Então, vou estar devendo... Tá devendo 2x. Então, aqui. Então, só reorganizando, x ao quadrado, 1 menos 2 sobre x. Eu só estou mudando a notação, né? Mais 2 sobre x ao quadrado. Tá entendendo aí? Agora eu tô entendendo, Ronildo. Pronto, perfeito. Aí Ô, agora... professor, mas responde só uma pergunta. Por que passa de multiplicação para divisão? É uma propriedade, Wander, que diz o seguinte: quando você tem um número qualquer, lógico, diferente de zero, elevado a menos n, o resultado vai ser 1 sobre a elevado a n. É uma notação, tá certo? Por exemplo, 2 elevado a menos 1 vai ser quanto? Vai ser 1 sobre 2 elevado a 1, que é a mesma coisa de 1 meio, tá certo? Certo. Mas aí vai ser... Ó, Ronildo, daí nessa parte aí do final, daí o 1 seria como 1 sobre x elevado a 0? Exato. X elevado a 0 não está devendo nada, né? Aí, para você verificar se está certo ou errado, só é você sair multiplicando e ver se o resultado final deu o que o originou, tá certo? Ô, Ronildo, o limite de uma potência só tende ao infinito se o expoente for diferente de 0. Como é? O limite de uma potência só tende ao infinito se o expoente for diferente do 0. Não. Olha aqui. Por exemplo, x elevado a menos 1, um x tendendo a mais infinito. Isso aqui vai tender a quanto? Vai tender a menos infinito? Não, mais infinito. E alguém discorda? Lá no bate-papo. Volta lá. Na verdade, tá tendendo ao infinito, um número bem pequeno. Tá tendendo a mais infinito. Ou não? Meu. Quanto é 1 dividido por uma coisa muito grande? Uma coisa muito pequena. Sim, então ele tende a quanto? Quanto é 1 sobre infinito? Zero. Zero, muito bem.
Aí, Zero. Tá certo? Aí, só para finalizar aqui, estou com medo que eu acho que não vai dar tempo, não, mas tudo bem. Vamos aqui. Esse limite, vou repetir, eu vou usar agora uma propriedade de radiciação, né? Você tem um limite dos produtos é igual ao produto dos limites, né? Então, tem um x tendendo a mais infinito. Na radiciação, é permitido fazer isso daqui. Com produto, não com soma, por favor. Então, 1 menos 2 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado, né? Aí, como eu tenho um produto do limite é o limite dos produtos, o que vai acontecer? Isso aqui eu tenho o limite de x tendendo a mais infinito, né, na raiz de x ao quadrado, vezes o limite de x tendendo a mais infinito da raiz quadrada de 1 menos 2 sobre x mais 2 sobre x ao quadrado. Ok. Então, esse daqui, olha, o limite pode cortar esse termo com esse outro, né? Então, vai ficar limite de x tendendo a infinito de x. Só pode cortar porque está tendendo a um número positivo. Não, só pode cortar porque isso calma aí. Raiz quadrada de x ao quadrado. Só pode cortar nesse caso porque sabe que está tendendo a um mais infinito. Porque se estiver tendendo ao menos infinito, daí não poderia. Pode sim. Ah, não. É um valor. Porque, olha, você está com muito sono, porque assim, a raiz quadrada é a mesma coisa de 1 sobre 2. Propriedade Sim, eu matemática esqueci que todo valor lá dentro vai ser positivo. é igual a x. Ignora. Tá bom. Então, aqui, olha, você vai ter esse limite, olha, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, né? Porque eu estou dividindo por todo número, olha, André, não esqueça não, todo número de x elevado a algum n positivo, né? X tendendo a infinito, o resultado vai ser 0. Aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, só resta 1, raiz de 1, x tendendo a infinito, né? Na realidade, quando você aplica o 0, você não precisa mais carregar esse limite. Então, o resultado vai ser raiz de 1, que é o próprio 1. Ô, Ronildo, aquela propriedade dos limites lá também vale para a soma, que o limite da soma é igual à soma dos limites? Exato. Você pode fazer isso aí. Exato. Então, esse resultado dá mais infinito aqui, né? De modo análogo, você poderia fazer esse caso aqui, certo? Eu vou deixar como exercício para vocês. Aí a questão, será que isso vai para mais infinito ou vai para menos infinito? Peraí, o Ronildo agora Mais ficou infinito. ali. O limite da direita ficou no infinito. Pera, o que você está querendo perguntando agora, Ronildo? Eu estou perguntando, e esse outro limite aqui que está tendendo a menos infinito? Vai para mais infinito ou menos infinito? Porque vai chegar mais infinito. Mas aqui é menos, e aí? Vai dar o quê? Porque eu não sei se você percebe, mas em algum momento eu vou ter que fazer o seguinte, né? Olha, em algum momento... Em algum momento depois vai dar raiz de número negativo. É isso daí que eu estava pensando também. Era isso, nesse momento aqui. O que vai acontecer? Tomem cuidado, que eu fui precipitado aqui. Na realidade, o resultado disso é um módulo de x. Não sei se vocês lembram que a gente viu que a raiz de a ao quadrado é igual ao módulo de a. Vocês lembram disso? Sim. É exatamente isso que vai acontecer. Então, o resultado é mais infinito também, tá certo? Inclusive, deixa eu só mostrar a vocês. No GeoGebra, aí a gente termina a aula por hoje. Na próxima aula eu posso pegar uns resultadozinhos, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. A raiz, acho que essa aqui é aqui. A raiz, apareceu um intruso aqui, de x ao quadrado menos... Ronildo, só para eu tentar entender aquele limite, você resolveu inteiro. Só um instante. Tá bom, ok. Então, galera, como vai vocês? Ok, vamos lá. Deixa eu ver, eu tenho 3 minutinhos aqui. Estou pronta. O celular está respondendo, né? Então, a raiz de... Olha aqui o gráfico da função. A raiz de x ao quadrado. E se eu colocar outras coisas, como no caso desse slide aqui, tem menos 3x mais 5. Deixa eu botar aqui.
menos 3x mais 5. Olha o que vai acontecer. Não muda muita coisa, não. Ele continua sendo uma função modular, tá certo? Então, o resultado vai ser mais infinito também, quando você vem para menos infinito. Tá ok? Professor, mas espera aí, quando está no GeoGebra, que é raiz quadrada de x, aí o x está ao quadrado, não daria x? Cuidado, cuidado. Vou repetir aqui. Por definição que a gente viu em uma das aulas, a raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x. Porque senão daria problemas quando o x é negativo. Exatamente. Por exemplo, menos 3 ao quadrado. Daí você diria que o resultado seria menos 3, só que não existe raiz negativa. Não, mas calma, menos 3 ao quadrado. Menos Olha, 3 menos vezes 3 3, ao 3. quadrado, a raiz. Qual seria o resultado disso aqui? Por um lado, se eu cortasse aqui, daria menos 3. Mas seria menos 3? Ou, por outro, se eu fizesse esse termo ao quadrado, seria raiz de 9, que daria 3. Qual é a resposta correta? É a de baixo, tá certo? Sempre vai resultar num número positivo. A raiz de alguma coisa sempre vai levar num número positivo. Tá ok? Opa, eu parei de apresentar, né? Então tá bom, enfim. Faz quanto tempo que eu não estou apresentando? Eu espero que faça pouco tempo. Ah, tá bom então. Pessoal, eu vou precisar sair, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Essa aula, para mim, é uma coisa que eu particularmente gosto muito, né? Então, boa noite, se cuidem e até amanhã. Amanhã eu termino o limite, se Deus quiser, né? A gente faz uns últimos exercíciozinhos e a gente começa a derivada na segunda-feira já. Então, um abraço, boa noite a todos. Oi, André. Tchau, Ronildo. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, boa noite a todos e a todas.